Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos resolver os exercícios 11.1 e 11.2 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2020, o exame da época especial. Vamos começar com a questão 11.1, que diz o seguinte: considera a função h de domínio R definida por h de x igual a 5 sobre 4 mais 3 cosseno de 2x. E a pergunta 11.1 está a pedir a taxa média de variação da função h entre π sobre 6 e 7π sobre 6. Então, como é que se calcula a taxa média de variação? Ora, a taxa média de variação da função h no intervalo, portanto, entre π sobre 6 e 7π sobre 6, é igual ao seguinte. Portanto, h de 7π sobre 6 menos h de π sobre 6 sobre 7π sobre 6 menos π sobre 6. Ou seja, h de 7π sobre 6 menos h de π sobre 6 sobre π. Vamos então começar por calcular h de 7π sobre 6. E isto é igual a 5 sobre 4 mais 3 cosseno de 2 vezes 7π sobre 6. Portanto, 14π sobre 6, que é o mesmo que 7π sobre 3. Ora, o cosseno de 7π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3, e o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Portanto, ficamos com 10, 11 avos. Vamos agora calcular o h de π sobre 6. Portanto, 5 sobre 4 mais 3 cosseno de π sobre 3. E, portanto, isto também vai dar 10 onzavos. Portanto, o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Assim como o valor de h de 7π sobre 6 é igual ao valor de h de π sobre 6, a taxa média de variação vai ser igual a 0. Assim, a resposta correta será a opção C. Vamos então ao exercício 11.2, que diz o seguinte: determine, sem recorrer à calculadora, as abscissas dos pontos do gráfico da função h pertencentes ao intervalo de menos π a π, cuja ordenada é 2. Isto corresponde a resolvermos a equação h de x igual a 2 e tentarmos encontrar soluções, portanto com o x, pertencente ao intervalo de menos π a π. Assim, se h de x é igual a 2, então 5 sobre 4 mais 3 cosseno de 2x é igual a 2. E assim, 5 é igual a 2 vezes 4 mais 3 cosseno de 2x. Isto desde que 4 mais 3 vezes o cosseno de 2x seja diferente de 0. Isto sair só se 5 é igual a 8 mais 6 cosseno de 2x. Sair só se menos 3 sextos for igual ao cosseno de 2x. Sair só se menos 1 meio for igual ao cosseno de 2x. E agora, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a menos 1 meio? Nós sabemos que o cosseno de π sobre 3 que é igual a 1 meio.
E por isso o cosseno de π menos π sobre 3 será igual a menos 1/2. Assim eu posso escrever que o cosseno de π menos π sobre 3 é igual ao cosseno de 2x. Pelo que 2x será igual a 2π sobre 3, portanto que é igual a π menos π sobre 3, não é? Mais 2kπ, com o k pertencente a z, ou 2x igual a menos 2π sobre 3, mais 2kπ, com o k pertencente a z. E podemos simplificar estas equações ficando com x igual a π sobre 3, mais kπ, com o k pertencente a z, ou x igual a menos π sobre 3, mais kπ, com o k pertencente a z. E agora vamos encontrar soluções pertencentes ao intervalo de menos π a π, substituindo o k por valores pertencentes a z. Vamos começar com o k igual a menos 1. Temos que o x é igual a π sobre 3 menos π, ou seja, menos 2π sobre 3. Como o menos 2π sobre 3 pertence ao intervalo de menos π a π, então é solução. Ou x é igual a menos π sobre 3 menos π, que é igual a menos 4π sobre 3. Como menos 4π sobre 3 não pertence àquele intervalo, então não é uma das soluções que nós procuramos. Se o k for igual a 0, o x será igual a π sobre 3, que pertence ao intervalo. Temos aqui mais uma solução dentro do intervalo. Ou o x é igual a menos π sobre 3, que também pertence ao intervalo. Se o k for igual a 1, então temos x, que o x é igual a π sobre 3 mais π, que é igual a 4π sobre 3, que não pertence ao intervalo de menos π a π, ou o x é igual a menos π sobre 3 mais π, que é igual a 2π sobre 3, que pertence também ao intervalo. Por isso temos 4 soluções naquele intervalo. Menos 2π sobre 3, π sobre 3, menos π sobre 3 e 2π sobre 3. Neste vídeo é tudo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de ver os restantes vídeos que temos com resoluções de exercícios deste mesmo Exame Nacional. Como disse neste vídeo é tudo, grande abraço pessoal e até à próxima.